Oi. Olha, tem uma ideia que a gente ouve muito por aí, né? Quase um senso comum. Para consertar o meio ambiente, primeiro a gente precisa ficar rico. Tipo, a poluição aumenta no começo do desenvolvimento, mas depois, com mais grana, tecnologia, mais consciência, aí tudo melhora. Parece fazer sentido, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa teoria econômica que meio que formaliza essa ideia. A curva de Kuznets ambiental, a CKE. A promessa é essa curva em U invertido. O desenvolvimento começa sujando, mas depois limpa. Mas será que essa promessa se cumpre mesmo? Nossa análise hoje vai se debruçar numa revisão crítica bem detalhada da literatura sobre isso. Vamos olhar especialmente o trabalho do David Stern, que foi consolidado pelo Tiago Santos da Silva. A nossa missão aqui é investigar se essa teoria, que é bem otimista, né, se ela resiste às evidências ou se, na verdade, a relação entre economia e ambiente é, sei lá, bem mais complicada. Vamos, então, analisar isso mais de perto. Para a gente entender a CRK, acho que vale a pena dar um passo atrás, voltar lá para 1955, para a curva de Kuznets original. O Simon Kuznets, ele olhou para outra relação, crescimento econômico e desigualdade de renda. Ele sugeriu que no começo da industrialização, a desigualdade ia aumentar, mas depois, com o país mais maduro, ela diminuiria. Um U invertido social, digamos assim. Exatamente. E o Kuznets, é importante dizer, ele se baseou em dados históricos bem limitados, né? Principalmente Reino Unido, a Alemanha. Ele propôs que fatores como, por exemplo, migração do campo para a cidade, as diferenças de renda entre esses grupos e, mais tarde, o fortalecimento de instituições tipo educação pública, seguridade social, isso explicaria essa trajetória. Mas olha, já naquela época era mais uma hipótese do que, assim, uma lei comprovada, sabe? Décadas depois, com muito mais dados, ficou claro que a história é mais complexa. A desigualdade não caiu de forma permanente em muitos lugares. Pelo contrário, em vários casos, voltou a crescer. Então, a função meio implícita da curva original acabou sendo, em parte, justificar aquela ideia de vamos crescer primeiro, depois a gente divide o bolo. Entendi. E aí, nos anos 90, pegaram essa mesma lógica e, pá, aplicaram ao meio ambiente. Surgiu a curva de Kuznets ambiental, a CKA. Pesquisadores como Grossman e Kruger, eles argumentaram que a poluição ia seguir o mesmo padrão, certo? Aumentar no começo, mas depois de um certo nível de renda per capita, o tal do ponto de inflexão começaria a cair. Isso. E os supostos motores para essa virada seriam, basicamente, a adoção de tecnologias mais limpas, a criação de leis ambientais mais fortes e a própria população ficando mais rica passaria a exigir um ambiente melhor. Eles até separavam isso em 3 efeitos. O efeito escala, mais produção, mais poluição, isso no início. Depois do efeito composição, a economia mudando para serviços que poluem menos. E o efeito técnico, que são as melhorias na tecnologia e na regulação. E os primeiros resultados que saíram, eles pareceram animadores, né? Deram força para essa ideia. Sim, sim. Para alguns poluentes específicos, sim. Principalmente aqueles com impacto mais local, sabe? Tipo dióxido de enxofre, o SO2, ou fumaça, material particulado. Vários estudos lá no começo encontraram mesmo essa curva em U invertido. E o pico acontecia em níveis de renda per capita ali entre 5 e 10 mil dólares. Isso ajudou muito a popularizar a ideia, sabe? Inclusive apareceu em relatórios de grandes instituições, tipo o Banco Mundial. Mas então, onde que a coisa começou a complicar? Onde apareceram as rachaduras nessa teoria? O problema é que essa curva bonita, ela começou a apresentar umas rachaduras bem sérias, e relativamente cedo. Para indicadores ambientais que são cruciais, tipo emissões de dióxido de carbono, CO2, que é o principal gás do efeito estufa, ou então o desmatamento, a AKU simplesmente não aparecia na maioria dos estudos. Pelo contrário, a relação que se encontrava era muitas vezes monotônica crescente. Monotônica crescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais rico o país, mais CO2 ele emitia, ou mais ele desmatava. Sem nenhum sinal de queda, sabe? Uma linha subindo. O próprio estudo do Shafik, que foi usado pelo Banco Mundial, já mostrava isso para lixo urbano e emissões de carbono.
Elas só subiam com a renda. E críticos importantes como Kenneth Arrow, lá em 95, já alertavam. Olha, essa UKO pode ser só uma coincidência estatística e que ela ignorava limites ecológicos reais. Entendi. Então a base da crítica inicial era que a teoria não se aplicava a tudo, tinha exceções importantes como o CO2. A crítica começou aí, mas ela foi muito além disso e se aprofundou bastante com o tempo, como o David Levistran resume muito bem. O primeiro ponto é esse que você falou. Para emissões globais persistentes como o CO2, a CKA simplesmente não se sustenta empiricamente, pelo menos não na maioria dos estudos mais robustos das últimas décadas. Mas o segundo ponto da crítica é talvez ainda mais demolidor. Ele tem a ver com a metodologia dos primeiros estudos. Ah, parte técnica. O que tinha de errado com os métodos que eles usaram? E muitos sofriam de problemas econométricos sérios. É como, sei lá, tentar achar uma relação entre duas coisas que estão crescendo ao mesmo tempo, mas talvez por razões totalmente diferentes. Tanto o PIB quanto as emissões, eles tendem a crescer ao longo do tempo, certo? Se você não usar uns métodos estatísticos adequados para checar se existe uma relação de equilíbrio real, de longo prazo entre eles, o que os economistas chamam de cointegração, você pode acabar achando uma curva que parece fazer sentido, mas que na verdade é só um padrão aleatório nos dados. É a tal da regressão espúria. Nossa, encontrar um padrão que não existe de verdade, isso é grave. E fica pior. Alguns pesquisadores fizeram simulações que são chocantes. Eles criaram dados artificiais, dados onde eles sabiam que não tinha nenhuma relação real entre renda e poluição. E mesmo assim, aplicando os métodos que eram comuns na época para testar a CKR, eles encontraram a famosa curva em U invertido numa porcentagem alta das vezes, tipo 40% das vezes. Caramba! Isso mostrou o perigo de encontrar o que a gente talvez já esteja procurando, sabe? Análises posteriores, usando técnicas mais rigorosas, mostraram que a evidência para CKR é, na verdade, muito frágil e que varia enormemente entre países e entre poluentes. Aquela ideia de uma lei universal, bom, caiu por terra. Ok, isso realmente abala bastante a confiança na curva. Se não é o nível de renda que, automaticamente faz a poluição cair depois de um certo ponto, o que realmente explica as melhorias ambientais que a gente vê em alguns casos? Você mencionou a redução do SO2, por exemplo. Exato. A pesquisa mais recente, que o Stern revisa, aponta para um conjunto de fatores que são bem menos automáticos, sabe? E mais dependentes de escolhas, de contextos específicos. A gente pode destacar 3 principais. Primeiro, e talvez o mais importante, são os efeitos do tempo. Isso está ligado diretamente à tecnologia e à regulação. A queda em poluentes como o SO2, ela parece ter muito mais a ver com avanços tecnológicos específicos, tipo filtros melhores nas chaminés, e com políticas ambientais que foram implementadas ao longo do tempo, muitas vezes em vários países mais ou menos na mesma época. Isso tem menos a ver com um país específico atingindo X mil dólares de renda per capita, e mais a ver com um momento histórico tecnológico e político. Ah, interessante. Então é mais sobre o progresso tecnológico e a vontade política que surgem numa determinada época global do que sobre o nível de riqueza individual de cada país isolado. Justamente. Estudos que conseguem isolar esses efeitos que acontecem com o passar dos anos mostram que, se você tirar eles da conta, a relação entre renda e emissões mesmo para o SO2 fica quase linear. Ou seja, mais renda, mais emissão. Para o SO2 e outros gases de efeito estufa, esses efeitos do tempo são fortes. Eles causam quedas anuais significativas de 1%, 1,5% ao ano, independentemente do crescimento econômico do país naquele ano. É a tecnologia e a regulação agindo de forma mais ampla. Faz todo sentido. E qual seria o segundo fator importante? O segundo é uma combinação do que a gente chama de efeito composição e o deslocamento de poluição. A ideia aqui é dupla. Primeiro, a economia muda de perfil, né? Sai da indústria pesada, vai mais para serviços, que em tese poluem menos. Isso é composição. Segundo, tem a possibilidade de países ricos estarem na prática limpando as suas estatísticas internas ao importar produtos cuja fabricação polui lá em outros lugares, ou até mesmo transferindo as fábricas mais sujas para outros países. Isso é o deslocamento, ou a exportação de poluição.
Essa ideia de exportar sujeira parece bem plausível, né? Será que isso explica a melhora nos países ricos? É isso que está acontecendo? Olha, ocorre sim, acontece. E é um fator que a gente precisa considerar principalmente quando a gente olha o consumo total de um país, incluindo o que ele importa. No entanto, as pesquisas que o Stern revisou sugerem que, para explicar a queda das emissões que são produzidas dentro dos países ricos, o peso desse deslocamento parece ser menor do que se imaginava inicialmente. As melhorias tecnológicas e as regulações internas, ou seja, o efeito tempo que a gente falou, ainda parecem ser os fatores dominantes na maioria dos casos que foram analisados. O deslocamento existe, mas talvez não seja a explicação principal para a queda doméstica. Entendi. Não é o fator principal, mas existe. E o terceiro fator que você mencionou? O terceiro é um fenômeno chamado convergência. Isso é algo que aparece bem forte nas análises mais recentes e é super interessante. Basicamente, os dados mostram uma tendência dos níveis de emissão per capita entre os países a se aproximarem ao longo do tempo. Países que começam com níveis muito altos de poluição por habitante, eles tendem a ter um crescimento futuro de emissões mais lento, ou até mesmo reduções, do que países que partem de níveis mais baixos. É como se houvesse uma força puxando os níveis para um ponto mais comum, sabe? Que interessante. Então, é como se os países que já poluem muito tivessem mais espaço para melhorar ou mais pressão para isso, e os menos poluentes talvez já tivessem feito uma parte do trabalho ou crescessem mais devagar em emissões? De certa forma, sim. A lógica é por aí. Existem diferentes tipos técnicos de convergência que os economistas medem, mas a ideia geral é essa. Modelos mais novos que o Stern destaca, como o Durdas Criado e colegas, eles incorporam essa dinâmica. E isso significa que o ponto de partida de um país, em termos de quanta poluição ele já gera, importa muito para a trajetória futura dele. É algo que a CKA original ignorava completamente, focando só na renda. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Se o modelo simples da CKA não se sustenta bem, especialmente para o CO2, e esses outros fatores, tempo, tecnologia, regulação, talvez algum deslocamento e agora a convergência são mais importantes, como é que os pesquisadores estão tentando entender essa dinâmica hoje? Que ferramentas eles usam para investigar isso? Bom, uma ferramenta bastante usada é a chamada análise de decomposição. Imagina que você quer entender por que o consumo de gasolina de um carro mudou. Você pode decompor. Foi por causa da distância percorrida, da eficiência do motor, do tipo de percurso. A análise de decomposição de emissões faz algo parecido. Ela desmonta as emissões totais para ver qual fator contribuiu mais para a mudança. Foi o crescimento da população, o aumento da renda por pessoa, a eficiência no uso de energia melhorou ou piorou. A energia que a gente usa ficou mais limpa ou mais suja em termos de carbono. Entendi. É como abrir a caixa preta das emissões. E o que essa desmontagem geralmente mostra? O que pesa mais? Olha, de forma bem consistente, esses estudos apontam que os maiores responsáveis pela redução das emissões, ou pelo menos pela desaceleração do crescimento delas, são os ganhos de eficiência energética, usar menos energia para produzir a mesma coisa, e as melhorias tecnológicas que tornam a própria energia mais limpa. É o que chamam de efeito técnico. A mudança na estrutura da economia, tipo sair da indústria pesada para serviços, o tal efeito composição, também ajuda, claro. Mas geralmente o impacto médio disso costuma ser menor do que o impacto da tecnologia e da eficiência. Ou seja, inovação e regulação parecem ser mesmo a chave. E sobre aqueles modelos mais sofisticados que você mencionou antes, que incluem a convergência junto com a CKEK? Exato. O Stern, nos trabalhos mais recentes dele, usa justamente esses modelos. Eles tentam integrar a dinâmica da convergência e, ao mesmo tempo, testar a hipótese da CKA de uma forma mais rigorosa, controlando esses vários fatores juntos. E os resultados são bem claros, bem reveladores. Para CO2 por pessoa, a relação com a renda continua sendo praticamente linear e crescente. Não tem sinal de U invertido ali. Quanto mais rico o país, mais CO2 por pessoa ele tende a emitir, em média, sem virada à vista nos dados atuais. Nossa! E para os outros poluentes? Para CO2, as emissões até tendem a estabilizar ou cair um pouquinho, mas só em níveis de renda muito, muito altos.
E mesmo assim não forma aquela curva clara e robusta que a teoria original previa. É mais uma estabilização lá no topo. E para outros poluentes como gases de efeito estufa, que não vêm da indústria, tipo metano da agricultura, sabe? Ou o material particulado fino, o PM2.5, a ligação com a renda per capita parece ser fraca. Outras coisas, como políticas específicas para aquele setor ou a geografia do lugar, parecem importar bem mais do que a renda em si. E o teste formal da CK, nesses modelos mais completos, aquele ponto de inflexão mágico, ele apareceu nos resultados? Olha, praticamente não. O termo estatístico que representaria a virada da curva, o tal ponto de inflexão, ou ele não foi significativo, ou seja, estatisticamente é como se fosse zero, ou então ele até apareceu, mas indicando que a virada só aconteceria em níveis de renda absurdamente altos, coisa muito além do que a gente vê hoje, mesmo nos países mais ricos do mundo. Isso valeu para CO2, para SO2 e para os gases de efeito estufa industriais. A única possível exceção, e ainda assim pequena, foi para o PM2.5. Mas aí é importante notar, PM2.5 mede a concentração local da poluição no ar, não o total emitido pelo país. Para a concentração local, parece haver sim alguma pequena redução em países muito ricos. Mas em contraste gritante com a falta de evidência para CQA, os fatores que medem a convergência, ou seja, o nível inicial de poluição, importa sim. E os efeitos do tempo, a tecnologia e a regulação melhorando ao longo dos anos, esses foram consistentemente fortes e significativos para explicar o que acontece com as emissões. Certo, então, se a gente fosse resumir tudo isso, qual seria a síntese que emerge dessa análise toda? A síntese é a seguinte: o crescimento econômico por si só, o chamado efeito escala, ele ainda tende a aumentar as emissões, especialmente as de CO2, que são um grande problema global. As melhorias que a gente observa em alguns poluentes, como o SO2, são muito melhor explicadas pela combinação de dois fatores principais. A convergência, países que já poluem muito tendem a melhorar mais rápido ou crescer menos em emissões, e principalmente pelos efeitos negativos do tempo. Ou seja, progresso tecnológico e políticas ambientais que vão sendo implementadas. Nos países ricos, para alguns poluentes específicos, esse efeito do tempo conseguiu sim superar o efeito escala do crescimento. Por isso a gente vê quedas. Mas nos países em desenvolvimento, o efeito escala, o crescimento puxando as emissões para cima, geralmente ainda domina. Então a CICAI, aquela curva bonita, talvez descreva alguns casos muito específicos de poluição local, de concentração. Mas para as emissões totais, especialmente as globais como o CO2, a história é bem outra. É mais complexa, é mais linear para o CO2 e é muito mais dependente de políticas ativas, de tecnologia e dessa dinâmica global de convergência do que de um nível mágico de renda que resolveria tudo automaticamente. Entendi. Com base nessa análise toda, que já cobre aí uns 25 anos de pesquisa, desde que a CKI surgiu, né? Para onde a pesquisa sobre essa relação entre economia e meio ambiente deveria ir agora? Quais são os próximos passos que o Stern sugere? Ele aponta algumas direções bem claras. Primeiro, os modelos precisam focar muito mais nos efeitos de convergência e nos efeitos do tempo, simplesmente porque eles explicam melhor a realidade das emissões do que a velha CKE. São essas as forças que realmente parecem conseguir contrabalancear o efeito negativo do crescimento econômico sobre as emissões. Segundo, a gente precisa de modelos dinâmicos mais realistas. Muitos modelos antigos assumiam coisas pouco prováveis, tipo que os custos ambientais são sempre perfeitamente considerados nas decisões econômicas. Isso não acontece na prática, né? Modelos mais novos, como aquele do Ordaz criado que a gente mencionou, são um avanço porque são mais flexíveis e conseguem explicar melhor os dados observados. E além de focar na convergência e usar modelos melhores... Terceiro ponto. É importante entender melhor a assimetria nos ciclos econômicos. Alguns estudos mostram uma coisa interessante. As emissões sobem mais rápido quando a economia cresce do que elas caem quando a economia encolhe. Isso complica as projeções futuras e também o esforço para conseguir descolar o crescimento econômico do impacto ambiental. Não é uma relação simétrica. E por último, um ponto que a fonte destaca como crucial e ainda muito pouco explorado: a relação entre crescimento econômico e biodiversidade.
Ah, a natureza em si, a perda de espécies. Exato. Será que existe uma causa boca para a perda de espécies? A aposta mais segura hoje, com o que a gente sabe, é que provavelmente não. A perda de natureza parece estar muito ligada a pressões diretas, como o uso da terra, desmatamento, agricultura intensiva, poluição, exploração direta de recursos, e essas são coisas que o próprio crescimento econômico tende a impulsionar, pelo menos nos modelos atuais. Então, investigar isso a fundo, usando dados globais, índices que realmente medem a saúde dos ecossistemas como o Índice Planeta Vivo, LPI, ou o Índice de Integridade da Biodiversidade, BI, e levando em conta o comércio internacional, que esconde os impactos e os atrasos entre a causa econômica e o efeito ecológico, isso é fundamental. Então, para a gente ir fechando, a grande lição dessa nossa análise aprofundada é que aquela ideia inicial, que era tão atraente, né, de que o crescimento econômico seria a solução automática para os problemas ambientais, a tal curva mágica em um invertido, ela simplesmente não se sustenta na prática. Pelo menos não para os desafios mais graves, como as emissões de CO2, que são o foco de hoje. Parece ser uma simplificação que, depois de décadas de dados, a gente vê que não bate com a realidade. Os verdadeiros motores da mudança ambiental, quando ela acontece para melhor, parecem ser outros. São as escolhas conscientes que a gente faz, as tecnologias que a gente desenvolve e adota, as políticas públicas, as regulações que a gente implementa e também essa dinâmica global de convergência que você explicou. Confiar só no crescimento para, limpar o planeta automaticamente parece ser uma aposta bem arriscada, né? Sem nenhuma garantia de sucesso. Exatamente. É uma aposta que os dados não suportam mais, principalmente para o clima. E isso nos leva direto àquela reflexão final que o próprio material sugere sobre a biodiversidade. Pensa bem, se o crescimento econômico por si só já falha em garantir a solução para um problema relativamente mais simples, entre muitas aspas, claro, como as emissões de carbono, que são mais fáceis de medir e talvez de controlar com tecnologia, como é que a gente poderia esperar que ele magicamente fosse resolver a perda da complexa e intrincada teia da vida no planeta, que é afetada por tantas outras pressões além do carbono? Investigar essa relação real entre nossos modelos de desenvolvimento e o destino da natureza, indo muito além da CK, parece ser uma das tarefas mais urgentes para a economia e para a sociedade. Levanta a questão fundamental. Como é que a gente pode alinhar as nossas economias com os limites do planeta? E garantir um futuro onde o desenvolvimento humano não signifique, por tabela, a destruição do mundo natural que nos sustenta. Fica aí a reflexão para todo mundo.